Olá, eu sou Luciene Coates e falo da Escuta que Abraça. Audiodescrição: eu sou uma mulher negra, estou usando óculos branco, sentada em uma cadeira, vestindo uma blusa laranja, com flores e alguns detalhes coloridos. Atrás de mim tem uma estante com plantas, livros e alguns enfeites. Estamos fazendo reflexões sobre o livro Amorosidade e a Cura da Ferida do Abandono. É um livro que faz a gente se inspirar muito. E se você já vem acompanhando, esse é mais um vídeo da série que você pode consultar ali dentro da playlist Segundas com Amorosidade. E se você está chegando por aqui agora, pode também dar uma olhada nos outros vídeos que nós já fizemos para essa série que estão nessa playlist. Hoje a gente vai falar um pouquinho do capítulo 2 e o título é Autoconfiança, o escudo emocional contra a rejeição. Eu ri bastante quando eu li esse título, porque eu estava me organizando, então tinham barulhos, algumas coisas acontecendo. E aí eu decidi não fazer naquele horário, deixar para um outro momento para fazer essa gravação. Foi quando me deparei com o título e falei assim: será mesmo que eu tô com receio de ser rejeitada? Se a gravação não estiver boa, se os barulhos forem muito intensos, será que esse sentimento está rondando por aqui? E aí eu vou trazer, em primeiro momento, a reflexão sobre rejeição, que tem no livro As 5 Feridas Emocionais, que é muito interessante também. Rejeitar. Repelir, afastar, recusar, pôr de lado, largar. Não acolher, não assimilar, excluir. Diferenças entre rejeitar e abandonar. Abandonar alguém é afastar-se dele em prol de outra pessoa ou de outro alguém. Ao passo que rejeitar uma pessoa é rechaçá-la, não querer tê-la ao lado ou em sua vida. Aquele que rejeita usa a expressão eu não quero, enquanto que abandona prefere dizer eu não posso. E aí fica a reflexão pra gente, né? O que a gente tem considerado como abandono, o que a gente tem considerado como rejeição? E será que isso que eu penso que o outro acaba me rejeitando, não querendo estar ao meu lado, será que não é algo que eu mesmo rejeito em mim? Alguma característica que eu desconsidero e acabo falando, isso não é legal, eu não quero mostrar para o outro, eu maqueio tanto que fica inclusive difícil do outro interagir com a minha verdade por conta de tantas personas que eu acabo criando para que o outro também não me rejeite. E a gente fala da autorrejeição, né? Assim como o livro vai falar um pouco mais sobre autoabandono, mas traz também ali informações sobre rejeição. Bom, o título já dá uma ideia do que a irmã se vai falar, né? Sobre autoconfiança, o escudo emocional contra a rejeição. Então, de como a gente se olha, de como a gente confia em si. Porque a rejeição gera essa sensação de não confiança. Ela coloca no livro uma nota sobre estudos e pesquisas da Universidade de Michigan. Pesquisadores da Escola de Medicina da Universidade de Michigan descobriram que o nosso cérebro responde à rejeição social liberando analgésicos naturais, da mesma maneira que faz quando encara a dor física. Quando uma pessoa sente dor física, seu cérebro libera substâncias químicas chamadas opioides ou opiáceos nos espaços entre os neurônios, amortecendo o sinal de dor. A equipe da universidade descobriu que é possível estimular essa mesma área do cérebro, conhecida como sistema receptor de opioides, fazendo as pessoas sentirem que foram rejeitadas num site de encontros. A pesquisa foi baseada, no momento que a pessoa se sente rejeitada ali num site de encontros e que essa mesma área é ativada de forma natural, com analgésicos naturais, e é do mesmo jeito que acontece
para o progresso de medicação química em termos de dor. Então, são os opioides que são utilizados algumas vezes, né, na questão química. E ele é gerado de forma natural por nós. Então, a rejeição, ela tem também uma ativação no nosso cérebro. Então, toda vez que eu me rejeito ou que eu me sinto rejeitado por, eu entro nesse sistema, nesse espiral de dor. Que a gente pode, às vezes, desenvolver dor física ligada à rejeição. Hoje já se observa muito a fibromialgia por questões emocionais. O quanto a rejeição, o abandono, uma série de feridas emocionais, aí você até cita a fibromialgia aqui, mas tem uma série de outras, né, questões emocionais que acabam interferindo também na fibromialgia. Então, o adequado hoje, que dizem não ser só a medicação, mas também o acompanhamento das questões psicológicas, assim como diversas outras doenças. A gente tem vários estudos aí sobre a psicossomática. E aí, pensando nessa questão dessa rejeição, ela é meio que um distanciamento de nós mesmos, né? Hermance até cita 3 caminhos desse distanciamento que auxiliam a gente a olhar, que é a frustração, a inutilidade e a indignidade. A língua até enrola. Sendo que a gente pode considerar como inadequado, que é uma linguagem que eu uso bastante aqui nas terapias, durante os atendimentos. Então, pensar na frustração. Eu crio uma expectativa com relação a algo. Essa expectativa é baseada em mim, na minha experiência e no meu desejo. Mas na maior parte das vezes eu crio esperando que o outro atenda a essa expectativa, que é minha, criada pelas minhas experiências e pelos meus desejos. O outro, se eu não comunico, dificilmente ele vai atender as expectativas minhas, porque senão ele teria que adivinhar qual é. E mesmo assim ele não atenderia 100% essa expectativa. Isso acaba gerando uma frustração. Então eu me sinto frustrado por ter criado uma expectativa sobre determinada coisa e não ter sido atendido. Quando eu encaro isso pelo caminho da rejeição, ao invés de eu olhar para a expectativa que eu estou criando, eu olho para o que eu criei que não deu certo. E como eu estou criando essa expectativa? Eu já observei várias vezes aqui nos atendimentos que pessoas que criam muitas expectativas, que pensam muito no futuro positivo e que em algum momento tiveram decepções por criar grandes expectativas positivas, elas, ao invés de olharem para as expectativas como, pera, deixa eu observar isso aqui, criar menos expectativa, ser mais próximo da realidade, trabalhar menos com o idealismo, com o que eu acho que possa ser ideal, elas acabam por criar expectativas negativas. Então elas saem de um pico de pensar muito positivo sobre alguma coisa, acontecer completamente diferente, elas se frustrarem e elas vão para o outro pico. Então eu vou pensar negativo, porque se vier qualquer coisa que não seja esse negativo, é lucro. E a gente sabe que não vai vir nem pelo positivo e nem pelo negativo. 99% das coisas que a gente cria expectativa ou roteiros que a gente acaba escrevendo, mentalizando sobre a nossa vida, não acontece. Porque ele está baseado num idealismo nosso, num desejo nosso de que isso se realize, de que isso se concretize. Mas não acontece por A mais B. Na maior parte das vezes, acontece positivo ou negativo, dentro do que a gente tinha imaginado, mas não exatamente como a gente imaginou. Então, que tipo de expectativa a gente vem depositando em nós e no outro que possa impactar nessa sensação de rejeição e nessa sensação de frustração? Fica aí essa reflexão.
O outro tipo de distanciamento, né, é a inutilidade. Então, se eu estou frustrado, se aquilo que eu pensei não aconteceu, se eu não tenho boas ideias, se eu não tenho um bom sentimento, se eu não tenho um bom posicionamento, ou se eu não tenho um bom comportamento frente ao outro, eu não sou útil. Porque se eu fosse útil, eu resolveria. Se eu fosse útil, as coisas estariam boas. E aí a gente novamente puxa para esse centro do eu, como se o pilar fosse a minha inutilidade, sem olhar para o fato em si. E a indignidade, ou o que eu chamo de inadequado, né? Eu sou indigno, então eu sou inadequado. Por diversas vezes a gente se sente inadequado. Quando a gente vai para algum lugar e tem pessoas diferentes, eu passo por isso com uma certa frequência, assim. Hoje em dia, trabalhei muito isso em terapia, né? Mas tenho ainda essa sensação, às vezes, de me sentir inadequada quando eu entro em algum ambiente que não tem pessoas da minha etnia. Quando eu entro num espaço que não tem pessoas negras, eu me sinto desconfortável. E aí, como tá trabalhado, hoje ok isso, mas antes, quando isso não era trabalhado, eu me sentia inadequada. Então todos os meus movimentos, eles eram calculados, eles eram mais tímidos. Como vocês perceberam, eu gosto de tudo colorido, gosto de falar, né, de me posicionar, tenho uma voz que é projetada para fora. E eu mudava completamente esse jeito. Então, eu andava mais monocromática, eu falava mais baixo, tentava trazer as palavras. Eu ainda tento, né? Mas muito mais para quem está assistindo, ouvindo e para os sistemas de legenda, eu falo dessa forma mais pausada para ficar mais fácil a dicção das pessoas compreenderem, mas também desse lugar de me adaptar pela sensação de se sentir inadequada, era assim. Assim como se a gente tem esse comportamento já mais tímido e está próximo a pessoas que são mais para fora, mais extrovertidas, né? E outros tantos momentos em que a gente se sente inadequado, seja pelo corpo, seja pela cor da pele, seja pela sexualidade, seja porque a gente está fora do padrão que todo mundo tá, né? Porque eu vou falar a verdade, padrão do que a gente tem hoje em dia, não é mesmo? Mas, dadas essas considerações, essa sensação de inadequação também leva para esse interno julgador. Então eu não sirvo para estar aqui. E aí, se eu não sirvo para estar aqui, eu paro de ir. E quando esse estar aqui faz parte da nossa vida em termos de responsabilidades, em que a gente não tem como fugir de estar ali. Escola, trabalho, relacionamento familiar, seja com a família, a própria família, seja com a família de quem eu estou me relacionando. Como é que eu lido com essa sensação de inadequação? Me flagelando ou observando o meio para entender o porquê é que essa sensação está vindo? E a partir daí trabalhar esse lugar da rejeição. Então eu achei fantástico assim essa forma que a Emma se abordou a rejeição, esses caminhos que se cruzam da frustração, da inutilidade e da indignidade, porque elas levam a reflexões em que a gente aplica a rejeição, em que acontece muito da auto-rejeição. E aí não se fala também do quanto é doloroso, né, a gente ficar produzindo e reproduzindo essa rejeição e como isso vai criando um padrão mental, em que depois de um tempo a gente está tão emaranhado que esse padrão mental também gera não só a desconfiança em si, como também no outro. Citando uma parte do capítulo, ela diz: como é muito doloroso reconhecer isso, então é muito doloroso eu olhar e falar, de fato eu me rejeito,
Então eu vou alimentando esse lugar e aí ele cria essas ramificações. Adotamos a fuga de transferir essa desconfiança para o próximo na nossa convivência. Ela então se manifesta em 3 principais comportamentos: acusação, cobrança e julgamento, que por sua vez são os alicerces emocionais da descrença, da desconexão social e do insulamento emocional, do isolamento emocional. Então, a gente vira um acusador, porque a gente sente a rejeição e aí coloca essa culpa no outro. Se eu estou dentro de um relacionamento, ou se essa sensação de rejeição aconteceu por alguém próximo, eu posso aplicar ou a cobrança, né? Ficar exigindo da pessoa mais e mais, mas ela não consegue atender essa minha necessidade, esse buraco, essa sensação de ser rejeitado vai aumentando toda vez que a pessoa me diz não, ou toda vez que ela não atende a minha necessidade, porque como eu ainda não elaborei, eu estou fugindo de olhar para a rejeição, então não me basta qualquer tipo de movimento que a pessoa faça. E eu aumento a cobrança para que a pessoa esteja cada vez mais dedicada a mim, além do julgamento. Então eu julgo que o outro não está se disponibilizando para mim e acuso ele, culpo ele por ser o causador dessa dor da rejeição. Então, quando está entranhado, eu transfiro para esse terceiro, para esse outro. Eu não consigo aplicar a autorresponsabilidade. Por isso, uma das coisas que ela traz forte é o autoconhecimento, é o amor próprio, é a reconstrução dessa autoconfiança para que eu consiga me apoiar. Quando a rejeição bater, ao invés de eu acusar o outro e dizer você está me rejeitando, eu me entender comigo. Por que eu estou sentindo essa rejeição? Será que eu estou passando por aquele caminho da frustração, da inutilidade, da inadequação? O que está acionando essa ferida? O que está fazendo com que eu acesse esse lugar da rejeição quando o outro me diz não? Isso é autocuidado. Mas para passar por isso é preciso muito amor consigo também. Porque é um processo doloroso, é um processo de mergulho interior. E é importante também que a gente utilize as ferramentas terapêuticas, né? Seja as terapias convencionais ou as terapias alternativas, enfim, um profissional que nos apoie nessa jornada para que o caminhar fique mais tranquilo. E as ramificações, elas não se acabam assim, né? Além dessa acusação, da cobrança do julgamento, isso também está a inveja. A inveja tóxica, né? Isso vai dizer, quando que a inveja não é tóxica? Quando ela inspira a gente, não é tóxica. Quando eu olho o outro que tem determinada coisa, nossa, Luciane tem uma bolinha rosa e eu achei linda aquela bolinha. Eu quero essa bolinha pra mim. Essa é uma inveja tóxica, porque a bolinha é da Luciene. Quando eu olho e falo, nossa, a Luciene tem uma bolinha rosa, eu quero uma também. Eu estou usando esse meu olhar da inveja para me impulsionar a ir atrás de uma bolinha rosa. Quando a gente alimenta a rejeição, vem a cobrança e tem as frustrações, a sensação de inutilidade, a inadequação, o julgamento, começa assim essa ramificação da inveja. E aí tudo é ruim. Aí a gente entra na malquerência, na maledicência. Porque tudo que vem do outro tem alguma coisa de errado. A própria ramificação da rejeição dentro da gente faz com que eu também rejeite tudo que tiver de bom ou que chamar a atenção do outro. Porque eu não consigo lidar com esse olhar para o outro e eu não consigo entender que
que o outro pode ter coisas boas também, que o mundo pode me oferecer coisas boas, porque eu tô mergulhado nessa sensação da rejeição, eu tô mergulhada nessa frustração, eu tô mergulhada nessa cobrança, eu tô mergulhada nesse julgamento. Então a rejeição, ela vai criando ramificações na nossa relação para conosco, na relação para com o outro, para com o externo. E aí, explorando um pouquinho mais desse caminho da rejeição, para a gente encontrar como é que está o nosso contato, porque sim, é uma ferida que ouso dizer que 90% da humanidade ainda tem, mas é ousadia mesmo, tá, gente? Porque não tem, mesmo as pesquisas que tem, não tem uma proporção, né? Falam sobre um número específico, mas não trazendo a proporção mundial. Mas tem algumas frases que lá no livro As 5 Feridas Emocionais eles acabam trazendo sobre rejeição, que primeiro que a rejeição, a máscara da rejeição é a fuga. A pessoa se torna uma escapista. Ela foge. Sempre de situações em que ela se sente desconfortável, ligada a esse lugar da rejeição. Então é como se ela praticasse a rejeição, a autorrejeição primeiro, às vezes. Entrar em contato com pessoas que não estão disponíveis, porque aí ela já fala assim, eu já sabia, eu já saí antes do relacionamento porque eu já sabia que não ia dar certo. É mais ou menos esse tipo de movimento. E tem algumas frases que trazem a nulidade, então a sua anulação ou o nada, que aí deixa bem marcado pra gente essa ferida da rejeição. Sei que não valho nada, que os outros são mais interessantes do que eu. Óbvio, nem vou participar dessa discussão, desse debate, desse encontro. Nem vou lá porque vai ter gente mais inteligente do que eu, então eu prefiro não ir. Pouco importa o que eu faça, nunca dá em nada. Tenho sempre que recomeçar. As coisas nunca dão certo pra mim mesmo. Então, tem coisas que eu já abandono logo, nem vou até o final, porque eu já sei que não vai dar certo. Ou faço o que quiser, isso não me afeta em nada. Então, tipo, a pessoa pode me desprezar, pode fazer o que ela quiser, não vai me afetar. Mas essas frases sempre ditas muito da boca para fora, né? Da boca para fora que eu digo assim, dentro de um padrão de automatismo, sem a gente observar de que a gente está se anulando ou que a gente está se colocando nesse lugar do nada. E aí vai levando por esses meandros. Mas se você percebeu que a ferida da rejeição é forte em você, e tá, e agora, Lu? Essa ferida é muito latente, ai meu Deus, eu vejo tudo isso que você falou, pelas deusas me ajuda, sim. Emance trouxe muita informação, por isso que eu sempre falo para as pessoas, adquiram o livro, tá? Na livraria do Fox, na editora. A gente tá tentando fazer uma parceria aí, vamos ver se consigo um cupomzinho de desconto para liberar para vocês, mas mais para frente. Mas adquiram o livro, mergulhem nele para entender toda a performance toda a informação que a irmã se traz para que a gente possa observar isso com mais carinho, com mais amorosidade. Trazendo um trecho do livro em que ela aborda dessa forma o caminho inverso da rejeição está na capacidade de autoavaliação, de ter contato salutar com as próprias imperfeições, de estudar os defeitos alheios sem usá-los para se defender, mas sim para tirar proveito e evitar o rumo que tais imperfeições possam causar na vida pessoal. Então, eu estou olhando o outro, apontando o outro, tendo inveja do outro, desmerecendo o outro, e o que isso fala sobre mim? Deve-se tomar como lema que tudo o que incomoda no outro é material de reflexão para entender a própria personalidade. A análise das imperfeições alheias deve ser redirecionada para a autoobservação em um hábito a ser desenvolvido. É difícil ser indulgente sem confiar em seu semelhante, sem se sentir rejeitado por ele. A indulgência é isso, ser misericordioso antes de tudo consigo próprio. Aí eu já tive
Tem bastante pessoas que me perguntam sobre isso, assim, mas tudo que eu vejo no outro é que a gente tem aquilo, olhou do eu, enfia no bolso que é teu. Mas tudo mesmo que me incomoda é meu para ser olhado? Eu tenho essa prática, tá? Olhei, não gostei da situação, eu trago para mim e pergunto por que é que eu não tô gostando? Por que é que tá me causando desconforto? Por que é que tá me causando angústia? Ou seja lá, outro nome que eu queira dar a esse sentimento. A partir daí eu vejo se isso bate, né, com os meus princípios e aí é sobre o meu princípio. Não é sobre alguma mudança ou algum olhar que eu tenho que ter sobre mim. Bateu, feriu o meu princípio. E meu princípio é esse, tá tudo bem. Ok, já entendi. Agora, quando não fere meus princípios, ou não fere o princípio de outrem, ou a gente não tá falando de violência, agressão, nem nada disso, aí eu tô falando de uma opinião que é minha interna e que é o meu sistema me convidando a olhar para isso. Me convidando a olhar para essa angústia, me convidando a olhar para esse desconforto, para que eu encontre em mim qual é o lugar que é necessário fazer as pazes. Vou trazer um exemplo de convite que é muito forte, aconteceu comigo e que eu fui para lugares difíceis de serem acessados e foi aí que eu compreendi o porquê a gente foge, inclusive, de acessar quando a gente olha o outro, tem algum desconforto com o comportamento daquele outro e não traz para si para fazer a análise. Eu tinha muita dificuldade com arrogância, muita. Olhava as pessoas arrogantes e eu falava assim, gente, não vou mais nesse lugar, não vou assistir mais essa aula, não vou ter mais contato com essa pessoa, porque essa arrogância me tirou o ar. E aí, trabalhando em terapia de um acontecimento específico, inclusive. Não vou trazer um acontecimento, enfim, porque não cabe aqui, mas que acessava muito esse lugar. Eu falava, a pessoa foi arrogante comigo. Eu não quero mais. E a minha psicóloga na época, com muita paciência. Até que eu fiz algumas outras sessões, enfim, foi uma sequência de acontecimentos em que, pá, a arrogância chegou. Falou, prazer, Luciene, eu moro dentro de você. Você me anula, me recusa, mas eu preciso ser utilizada. E aí, com muito trabalho também terapêutico, foi que eu entendi o arrogar, o tomar para mim e o lugar da arrogância, como do arrogante, né? Não da arrogância que é o extremo dela, mas o lugar do arrogante de estar aqui. Eu preciso arrogar para conseguir estar aqui fazendo um vídeo para vocês. Eu preciso ocupar o lugar de arrogante. E aí, pelo significado, né? Arrogar significa chamar para si ou entender a parte de outrem. É o que cabe a mim e o quanto eu arrogo e trago a responsabilidade para mim, e a partir disso sou uma arrogante. Pego o que é meu e trago para partilhar, que está dentro do meu caminho. E aí, para quem sabe, conhece de mapa de Odu, quando eu falo que está dentro do meu caminho, o partilhar conhecimentos, leituras, enfim, o que eu absorvo de informação está dentro desse meu caminhar. E por estar dentro desse meu caminhar, eu preciso arrogar. Eu preciso tomar para mim essa responsabilidade e poder colocar para fora. Eu só percebi isso e só fiz as pazes com a arrogância quando eu me permiti sentir a dor, entender o significado dela e perceber por que tanto me incomodava. Hoje em dia, quando eu vejo alguém que fala, que tá pra fora, que inclusive confronta as minhas ideias, eu acho maravilhoso, porque tá resolvido.
não me incomoda mais. Eu respeito o ser e estar das pessoas no mundo, nesse aspecto, nesse sentido. Então, o que é que está te incomodando, que talvez possa fazer com que você não respeite o ser e estar das pessoas no mundo, mas que seja um convite, inclusive, para que você respeite o seu ser e estar no mundo e a partir disso você passa a respeitar o ser e estar no mundo do outro. É um pouco disso que a irmã se traz nessa fala. Então, há possibilidade sim de fazer o caminho inverso da rejeição? Há. Como? Olhando para si. Qual é a forma mais rápida? Observando tudo que você critica no outro. O que está ressonando dentro de você? Por que é que você está criticando esse outro? Porque fere os seus princípios e valores? Ok. Ou só porque você não gosta do jeito do outro? E o que faz você não gostar desse jeito do outro? É o desejo de ocupar o lugar? Porque você tem potencialidade para isso? Ou a inveja já tomada que leva você para essa fuga de só apontar para o defeito do outro sem fazer qualquer tipo de análise sobre os seus movimentos? Mais uma reflexão. Esse livro é maravilhoso, né, gente? Muita reflexão. E esse capítulo, então, tá que tá. Irmã, se fala também de uns estudos que são feitos lá no Hospital Esperança, que é onde eles têm o trabalho, que fica em outra, né, outra dimensão, na mesma dimensão, mas em outro campo astral. E esses estudos desses átomos estão fazendo com que eles desenvolvam também energias, medicações que auxiliam até mesmo nós desencarnados. Eu não vou trazer essa parte da questão sistêmica, dos corpos, dos bloqueios, porque eu vou fazer um vídeo à parte falando dos corpos sutis e aí eu vou falar também das terapias que eu trabalho aqui, que auxiliam também na limpeza dos corpos sutis, para além também desses exercícios mentais que a gente possa fazer, tá? Mas vou trazer um reforço que a irmã se faz com algumas frases, que elas também vão estar na descrição, que são afirmações que a gente pode fazer diariamente ou quando a gente tem a sensação da baixa, né, de não ter confiança na gente, ou a sensação da rejeição nossa, da autorrejeição ou da rejeição de outrem, que a gente pode trazer como um refresco, um remédio para a movimentação, para sair do espiral da rejeição. Ela fala que aceitar é parar de resistir àquela parte de nós que recriminamos, acusamos e rejeitamos. Repita sistematicamente as frases: eu me aceito como sou, eu confio em mim, eu acredito em meus propósitos, eu tenho esperança na minha melhora, eu me acolho e me amo profundamente. Uma dessas frases até eu uso em alguns tratamentos aqui. Caso persista a dolorosa desconfiança em relação a quem e por qual motivo for, você pode incluir a frase. Então você pensa na pessoa, tô desconfiada, tô rejeitando, tô julgando aquela pessoa, tô apontando, tô cobrando. Eu posso também fazer as frases usando o nome da pessoa, como por exemplo, né, se sou eu que você está julgando, você pode colocar: eu aceito a Luciene, eu confio na Luciene. Este é um importante exercício emocional. Confiar significa fiar mais com, isto é, estabelecer um vínculo de saúde emocional primeiramente consigo mesmo e depois com o próximo. Que capítulo, né, minha gente? Eu ia juntar ele com o capítulo 3, as reflexões, mas ele é tão fantástico. Falei, não, porque o capítulo 3 também, eu vou trazer só o título para deixar vocês também na curiosidade das reflexões da próxima semana, que é a tarrafa vibratória da solidão. Pois é, então muitas coisas aí pra gente ainda conversar. Deixa nos comentários qualquer reflexão que você tiver. Isso faz com que
auxilie no nosso trabalho, na criação dos vídeos e tudo mais, e também na possibilidade da abertura de um grupo de estudo dessa obra em específico da Hermance, tá? Ela tem várias outras obras, as obras delas falam muito da psique, né? Então, muito do nosso comportamento em relação ao mundo e como que isso afeta, inclusive, a nossa saúde mental e reverbera em todos os outros corpos nossos, que eu vou deixar também um videozinho só sobre corpos sutis, vai sair aí na sequência desse, e como a gente se relaciona com isso tudo, né? Então, a Hermance, ela tem um trabalho muito forte, muito especial nesse sentido. Por isso que estudar as obras da Hermance é muito bacana, né? Mas a gente vai iniciar com essa, porque todas as outras obras que eu já li dela transformaram muito minha vida, mas essa, a movimentação foi muito grande, por isso que eu gosto de sempre começar por ela, tá? Bom, vou deixar aí as redes sociais também, você pode seguir e ver todos os movimentos que a gente faz aqui na Escuta que Abraça, inclusive esse, se vier a acontecer, do grupo de estudos, para que a gente possa se encontrar, se olhar, né? Conversar ali ao vivo e online, para que todo mundo de qualquer cantinho do mundo que quiser vir possa bater esse papo e a gente se tratar com mais amorosidade, não é mesmo? Então nos vemos na próxima semana. Deixa seu comentário, deixa seu like, traz pra gente feedback sobre esses momentos das segundas com amorosidade. Beijo, tchau, tchau, até a próxima.